17 de julho de 2015. Corinthians aposta no apoio da Fiel, que vai lotar a Arena em Itaquera para vencer o Atlético Mineiro. Com a volta de Luan à equipe titular, Galo Mineiro promete surpreender o Timão para seguir na liderança do Brasileirão. Possível saída de mais jogadores aumenta a preocupação de Juan Carlos Osório para a sequência da temporada. Inscrição do paraguaio Lucas Barrios é regularizada e atacante pode estrear no clássico contra o Santos. Agora no Santos, Dorival Júnior reencontra-se com o Palmeiras e garante que não há mágoa nem sentimento de revanche. E ainda, você vai acompanhar como foi a chegada do ginasta Arthur Zanetti em São Paulo. Olá, boa noite, Celso, Alberto e Helena Júnior. Hoje é sexta-feira, graças a Deus. E o Gazeta Esportiva começa falando do Clássico Paulista, que promete agitar o final de semana no Brasileirão. Dancinha, porque é sexta-feira. Valeu, Alberto e Helena Júnior. Olha, Santos e Palmeiras e Santos voltam a se encontrar pela primeira vez depois da final do Campeonato Paulista, quando o Alvinegro da Vila conquistou o título. Agora eu vou pra cá, ó. Em situações bem diferentes, o Verdão tenta não se distanciar do G4. Já a equipe santista luta para sair da zona de rebaixamento. Confira agora um balanço do atual momento das duas equipes. O que 2 meses não fazem na vida de um time. De campeão paulista para os últimos lugares no Campeonato Brasileiro. As derrotas em sequência fizeram com que o Santos entrasse numa maré muito complicada. A vitória contra o Figueirense não tirou a equipe do Z4. E agora cabe a Dorival Júnior consertar as coisas por lá. O problema no meio disso tudo é que o próximo jogo será com o Palmeiras. Time embalado, confiante, que depois da chegada de Marcelo Oliveira parece ter se encontrado no Brasileirão. E o que se aplica ao Santos também vale para o Verdão. Depois de perder a final do Campeonato Paulista, coincidentemente para o time da Vila, tudo começou a ser questionado no Palmeiras. Desde então, Oswaldo de Oliveira nunca conseguiu a estabilidade desejada. E depois da derrota para o Figueirense, o treinador não resistiu. A diretoria trocou de Oliveira. Veio o Marcelo e a estreia não foi nada boa. 1-0 Grêmio. Mas depois disso, a equipe se achou e as vitórias começaram a aparecer. Nos últimos 5 jogos, foram 4 vitórias e 1 empate. E a vaga no G4 está muito perto. De equipe desacreditada no início do Brasileirão, a candidato ao título. Exatamente o oposto do rival que irá enfrentar no próximo domingo. Um jogo que vale muito mais que apenas 3 pontos. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Realmente um clássico sempre muito interessante, mas que reúne 2 momentos distintos. O Palmeiras buscando a afirmação, o embalo, porque ganhando pode de repente, até dependendo dos resultados, se fixar ali no G4, que é o grande objetivo do clube. E o Santos, por outro lado, tem aí como missão sumir pode ser também, né? Mas se afastar da zona do rebaixamento, que ainda tem muito campeonato pela frente, é verdade, mas a gente conhece essa história, né? Não tem time para cair, não tem time para cair, e quando se vê, e quando vê, já está na última rodada atolado, sabe, até o cabelo. Então, quanto mais cedo puder sair dessa zona incômoda, melhor assim. E nada como uma vitória num clássico para embalar. Concorda comigo, Alberto Helena Júnior? Boa noite para você. Perfeitamente. Acontece o seguinte, apesar da grande distância na tabela entre os 2 times, a distância entre os 2 times em campo não é tão grande assim. Eu acho que o Santos está numa posição que não lhe é devida pelo futebol que apresentou nesse campeonato. Perdeu muito jogo que devia ter ganho, né? Coisas desse tipo, ou empatado. Acho que o Santos tem um meio de campo, um ataque respeitáveis, e o Palmeiras está no embalo, está em plena ascensão e ainda parece contar com o paraguaio Barrios. Não, o Barrios. Que pode ser que estreie nesse jogo. Quer dizer, a grande vantagem do Palmeiras foi, por exemplo, recuperar jogadores que pareciam que não ia dar certo, como o Leandro Pereira, por exemplo, passou a fazer gols e que é a função dele.
Enfim, clássico. Mas favoritismo ainda para o Palmeiras. Contudo, o Santos não está morto. Bom, seguinte, você que está em casa, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Deixa eu arrumar meu cabelo. Cortei o cabelo ontem, ó. Ficou bom, não ficou? Qual será, gostou, Pascoal? Qual será o resultado do clássico entre Palmeiras e Santos? Vamos falar com os nossos especialistas. Celso Cardoso e Alberto Helena Júnior. Diga. Vitória do Palmeiras, vitória do Santos ou empate no Vale? Claro que vale. O empate está na enquete também. Está na enquete. Muito ditadora. Acho que o empate vale também, mas não sei. Palpite só. Acho que da Palmeiras pelo fator campo, pelo momento melhor no Campeonato Brasileiro. Você votou empate, Celso. Você queria o empate, você falou empate. Diga, mestre. Palestra, eu acho que dá Palmeiras. Palmeiras também acho que dá Palmeiras. Vai ser maravilhoso esse jogo do Palmeiras. Ontem, no finalzinho do Gazeta Esportiva, nós demos a triste notícia da morte do jogador uruguaio Alcides Didia, carrasco do Brasil na Copa de 50. Aos 88 anos de idade, o ex-jogador sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. Didia faleceu exatamente no dia do episódio do Maracanaço, que completou 65 anos. Naquele 16 de julho de 1950, ele avançou pela direita e fez o gol da virada que rendeu ao Uruguai a taça de bicampeão do mundo. Somente 3 pessoas conseguiram calar o Maracanã: Frank Sinatra, o Papa João Paulo II e eu. Quem disse essa frase foi Alcides Didia, eterno carrasco dos brasileiros e semideus para os uruguaios. Ontem, o Maracanaço completou 65 anos e o último sobrevivente daquele dia se foi. Coincidência? Destino? Talvez não. O jogador que deu ao Uruguai o maior título da história do país morreu aos 88 anos. O silêncio de 200 mil pessoas, a crucificação de um goleiro e um gol que valeu por uma vida inteira. Didia e Barbosa têm muito o que conversar. Eu não fui testemunho ocular do fato, mas li muito a respeito. O Didia se transformou num herói uruguaio, numa situação que era muito... O Brasil havia goleado a Suécia por 7-1, a Espanha por 6-1, precisava de um empate só nesse jogo, até porque o Uruguai passou apertado com a Suécia e com a Espanha, e venceu o jogo por 1-0. Quer dizer, aí de repente houve um empate... E no chute do Didia, a bola, pelo que eu li até hoje, a bola ia para fora. Aí o Barbosa tentou fazer a defesa, ela passou por ele. A bola foi em direção ao gol. Eu fui testemunha auricular. Auricular. Porque eu via pelo rádio. Nossa. Né? Tava na chácara do meu tio Chico Helena, lá em Tanques. Tanque ali entre Bragança e Atibaia, e estava ouvindo pelo rádio. Quando o Friaça fez o gol, final do primeiro tempo, o empate daria o título para o Brasil. Aí eu fui tomado por uma ansiedade muito grande, que era fanático de futebol e tal, aquele medo de que, né? E fui jogar bola lá com meus primos, o meu irmão e tal. E quando voltei a ligar o rádio, estava 2-1 para o Uruguai. Aqui, ó, chorei, feito um desgramado, né? Ó, o chute aí. Mas depois vi no cinema, porque não tinha televisão ainda, a gente via, não passavam os filmes, né? Passavam boa parte do jogo, meia hora de jogo, pelo menos, no cinema. E além de ler tudo sobre o que aconteceu naquele episódio. O que aconteceu foi o seguinte: o Gigi acabou com o Brasil. O primeiro gol do Schiaffino, o gol de empate, no segundo tempo já, ele recebeu uma bola na lateral, ele era um ponta direita, jogava bem junto à lateral, e o Bigode, que era um lateral esquerdo mezzo a mezzo, sabe? Não era essas coisas, mas muito
Ele tinha fama de ser um jogador muito firme, de dar muito pau e tal. orientaram para não bater, né? Mas ele entrou para bater. Ele deu um carrinho firme no Gija, que escapou do carrinho, foi até a linha de fundo, cruzou para trás e o Schiaffino guardou. Exatamente por causa desse lance, o Barbosa foi enganado no segundo gol. Porque quando o Gija entrou, depois de uma bola lançada por cima do Bigode, caiu nele, ele era muito veloz, ele disparou em direção à linha de fundo. Aí, nesse momento, o Barbosa achou que ele ia cruzar, como ele tinha feito no primeiro e gol. E ele chutou direto no gol. Que era, aliás, uma característica do futebol do Gija. Era essa de vir entrar pela ponta direita, dar uma fechadinha e bater direto cruzado ou no canto do goleiro. Isso era típico dele. O Gija foi um grande jogador, foi para a Itália, depois ficou muito tempo lá e voltou. E é emblemático o fato de ele ter morrido exatamente no mesmo dia. E ontem o Godoy até falava, não, mas ele não morreu, é que hoje faz 50 anos. 50, né, Celso? 65 anos do Maracanaço. Tudo um número Mas redondo, ele morreu né? hoje, acabou de sair a notícia. A gente até ficou meio assim, mas não, aconteceu. E o carrasco do Brasil foi o Didia, mas quem também ficou com a fama foi o Barbosa, né? Porque aqui o brasileiro tem a mania, né? De achar um culpado. É um bode expiatório. Aí o Bigode ficou marcado também por esse episódio. O Barbosa também, embora o Barbosa tenha jogado mais tempo ainda, depois de 50, jogou até quase 60 pelo Vasco da Gama, era um belíssimo goleiro, um extraordinário, um dos maiores da história do Brasil. E o Barbosa ainda jogou na seleção brasileira depois disso. Não é bem assim, sabe? Mas ficou a marca, porque eles gostam, o pessoal gosta de trabalhar com chavões e tal, e fica pendurado naquilo o resto da vida. Bom, a seleção masculina de vôlei está eliminada da Liga Mundial. Jesus, depois de vencer os Estados Unidos ontem por 3-1 e perder da França no primeiro jogo, o Brasil dependia do resultado de hoje entre franceses e norte-americanos para avançar à semifinal. Olha só, de todas as combinações possíveis, apenas uma vitória dos Estados Unidos por 3-1 obrigaria a seleção brasileira a fazer contas para confirmar a classificação. E foi exatamente o que aconteceu. O placar final deixou as três seleções com o mesmo número de pontos na tabela e no critério de desempate, o Brasil ficou em terceiro lugar e perdeu a vaga para a semifinal justamente no evento disputado em casa no Rio de Janeiro. Que pena, gente. Bom, já as meninas conquistaram a 8ª vitória seguida no Grand Prix, começo da tarde, em Catânia, na Itália. O grupo comandado pelo auxiliar Paulo Coco derrotou a Bélgica por 3-0, parciais de 25-24, 25-17 e 25-23. Enquanto isso, nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, o grupo que está sob o comando do técnico Zé Roberto Guimarães estreou com o pé direito no Canadá. Ontem o Brasil levou a melhor sobre Porto Rico. A seleção brasileira de vôlei feminino estreou com vitória no PAN de Toronto, mas as porto-riquenhas deram mais trabalho do que as meninas esperavam. O técnico José Roberto Guimarães avaliou a dificuldade como normal, já que o entrosamento entre as jogadoras ainda não é dos melhores. Mesmo assim, o Brasil venceu por 3-2, parciais de 23-25, 28-26, 25-17, 24-26 e 15-10. O próximo compromisso da seleção em Toronto será contra o Peru, amanhã, 12h30, horário de Brasília. O Brasil conquistou mais 2 medalhas de ouro hoje, que vieram nas provas de tiro esportivo. Nas categorias pistola de 50 metros e carabina deitado de 50 metros, Júlio Almeida e César Ripel subiram no lugar mais alto do pódio. No quadro geral de medalhas, o Brasil está em terceiro lugar, com 20 de ouro, 15 de prata, 29 de bronze, atrás dos Estados Unidos, que está em segundo lugar, e do Canadá, que lidera o quadro. Hoje pela manhã, a grande estrela da ginástica artística brasileira desembarcou em São Paulo. Arthur Zanetti voltou ao Brasil ostentando com orgulho a única medalha que ele ainda não tinha. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. O Sr. Arquimedes e a dona Rosiane estavam ansiosos pelo desembarque do filhão Arthur, ouro nas argolas em Toronto. Obrigada. Eu tô sentindo que é minha também.
Geralmente eu fico em casa, né? Geralmente a gente vai viajar, eu saio de casa, dessa vez não. Dessa vez a gente está morando no Rio, então eu já estou há 3 meses sem voltar para casa. Então a mãe sente saudade. Essa recepção tão calorosa tem um motivo todo especial. Arthur Zanetti finalmente conquistou a sua primeira medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos. Agora a coleção está completa e muito satisfeito. Acho que esse resultado acho que é de todo mundo, né, que trabalha comigo, todos os meus amigos de equipe, então está aqui para o Brasil também. Zanetti parte agora com tudo para a disputa do Mundial em Glasgow, na Escócia, no mês de outubro. Agora tem o Troféu Brasil, que é daqui a 2 semanas, mas o principal mesmo é o Mundial, que vai ser em outubro na Escócia. O Brasil precisa ficar entre os 8 primeiros para garantir a vaga direta por equipes nas próximas Olimpíadas. Se você ficar abaixo dos 8 até o 12º, você tem que ir para a repescagem, que seria o evento teste, que é em abril. Mas só que abril fica muito próximo da Olimpíada, então nosso objetivo é não ficar abaixo do 8º. Olha só, domingão a partir das 9h30 da noite tem mesa redonda Futebol Debate para lá de especial. Mais uma vez o programa promete muito e vai mostrar como será o clássico entre Palmeiras e Santos. Você vai ver também todos os detalhes do jogo que promete agitar a arena em Itaquera, onde o Coringão vai tentar vencer o líder Atlético Mineiro. No Recife, o São Paulo do técnico Osório encara o Sport, mas parada dura também. E como sempre você vai acompanhar o programa cheio aí de comentários, de muita polêmica. Então, nós estamos combinados, domingão, 9h30 da noite, mesa redonda aqui na tela da TV Gazeta. E hoje tem futebol em 90 segundos. Lembre-se, toda sexta-feira, 2 integrantes da equipe de esportes aqui da Gazeta gravam um vídeo comentando os principais jogos da rodada no final de semana. Um vídeo sempre bem divertido. Você pode conferir a versão completa nas nossas páginas do Facebook, Twitter, @GazeEsportiva e do Google+. O vídeo de hoje contou com as participações de Osmar Garrafa e Felipe Sboril. Que dupla, hein? Já está disponível na internet. Você confere agora um trechinho. Hoje no 90 segundos, Osmar Garrafa, um grande clássico pra gente falar, Palmeiras e Santos, e o Palmeiras tentando ir pro G4, né, Garrafa? O Santos com muitas dificuldades. O Corinthians brigando pra subir na tabela, o Atlético líder, o Corinthians não vai ter o Cássio e também o Jadson. Perde muito sem os dois? Eu não tô em cima do muro, eu tô totalmente do outro lado do muro. Muito bom, Garrafa. Olha, e 2 partidas nesta noite, outras 6 amanhã movimentam a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. João Batista. Aê, nem precisei falar, hein? O Vitória recebe o CRB às 9h50 em Salvador. No mesmo horário, em Lucas do Rio Verde, tem Luverdense e Bragantino. Amanhã, 4h30, acontecem 4 jogos. O Botafogo enfrenta o Náutico no Engenhão. Criciúma e Bahia jogam em Santa Catarina. Em Belém, tem Paysandu e Sampaio Corrêa. E no Recife, o Santa Cruz encara o Atlético Goianiense. Às 9 da noite, jogam Boa Esporte e Ceará, em Varginha, a terra do ET. E em Osasco, o Oeste recebe o América Mineiro. Tá certo. E a bola vai rolar também pela 14ª rodada do Brasileirão. Amanhã acontecem 3 partidas. João Batista. Aê, Flamengo e Grêmio jogam às 6h30 no Maracanã. No mesmo horário, em Porto Alegre, o Internacional recebe o Goiás. Às 9 da noite, a Arena em Itaquera vai ferver com Corinthians e Atlético Mineiro. Depois quero saber o palpite dos meninos aqui. Domingão, 11 horas da manhã, tem Atlético Paranaense e Chapecoense na Arena da Baixada. E 4 partidas começam às 4 da tarde. Lá no Allianz Parque tem Palmeiras e Santos, Fluminense e Vasco jogam no Maracanã, o Figueirense recebe o Coritiba no Orlando Scarpelli e na Arena Pernambuco o Sport encara o São Paulo, jogão. Às 6h30 jogam Cruzeiro e Avaí no Mineirão e o Joinville recebe a Ponte Preta na Arena Joinville. Certo, Celso Cardoso? Certíssimo. Palpite para Sport e São Paulo? São Paulo, que já? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Só para falar da tabela e respirar um pouco. Ah, é? Então não vou dar palpite, vou deixar palpite para depois. Só falar que é uma rodada interessante com os clássicos regionais, Palmeiras e Santos, Fluminense e Vasco, né? Agora, sobre o esporte, eu falo daqui a pouquinho, que é o que você vai chamar agora. Bom, é o seguinte, Alberto Helena Júnior, sem vencer a 3 jogos no Campeonato Brasileiro, o Sport aposta na boa média de gols para vencer o São Paulo em casa nesse domingão e, quem sabe, voltar ao G4.
Bola na área dos adversários do Sport nesse Campeonato Brasileiro, a chance é grande de terminar no fundo da rede. Só nos últimos 6 jogos do time pernambucano, 5 gols aconteceram assim. Vem dando certo, a gente treina isso bastante. Temos jogadores como o Durval, como o Matheus, que além de boa estatura, eles atacam a bola, que isso é o principal. Muito do sucesso deste, que é o segundo melhor ataque do torneio, é acreditado ao cobrador de faltas e escanteios. E com a qualidade do Diego, né, na bola parada, isso facilita muito. Então o Eduardo tenta armar estratégias para o Diego colocar a bola em determinados lugares para esses jogadores, tentando chamar às vezes a atenção do restante, assim como foi o gol diante do Vasco, acabou sobrando uma ocasião para mim fazendo o gol. Então é treinamento, dedicação e principalmente um excelente cobrador, porque se você não tem um cobrador não adianta ter bons cabeceadores na área. Domingo, na Arena Pernambuco, o São Paulo terá muito trabalho para neutralizar a letal arma do Leão. É um time que poucas pessoas, né, apostavam e que faz um belo campeonato, né? Principalmente pela base montada, pelo trabalho que já vem sendo feito. E obviamente que existe aí a força no jogo aéreo, mas o Sport também não é só isso. É uma das armas, mas também é um time muito forte. Sem dúvida. E o São Paulo tem um problema crônico, né? Que começa que não escala, não é capaz de escalar o time 2 vezes seguidas. Né? Isso aí quebra a harmonia da equipe, futebol é conjunto, todo mundo sabe disso, desde que inventaram a pólvora, né? E o São Paulo não consegue. E além do mais, essa turbulência interna, vende, não vende jogador, compra, não compra. E não estamos falando de qualquer jogador. O São Paulo mandou embora a dupla de meio de campo titular. Está aí essa história de mandar o Ganso embora, de vender o Ganso, não vender o Ganso. Quer dizer, o Luiz Fabiano parece que nem vai lá para Recife, porque deve ficar aí dependendo de ser ou não contratado por alguma equipe do exterior. Enfim. Olha, a posição de São Paulo até que está espetacular diante de todos esses problemas que o clube vem vivendo. São Paulo que a gente tem mais informação agora. A gente vai falar de São Paulo agora, Celso. No São Paulo a preocupação é vencer a boa equipe do Sport, para quem sabe conseguir uma vaga no G4 e também a possível saída de jogadores que podem ainda mais dificultar o trabalho do Osório para a sequência da temporada. Veja tudo isso na reportagem do Alexandre Silvestre. Os últimos treinos foram fechados à imprensa e o time está indefinido para o jogo de domingo contra o Sport, na Arena Pernambuco. Para este jogo estamos tratando 2 coisas diferentes e hoje salí satisfecho. Durante cada semana en la planificación siempre el time que juega ha jugado de esa manera en los entrenamientos. Siempre tratamos 2, 3 diferentes mudanzas y cuando decidimos por una ya la hemos treinado. Indefinida também a ida de Luiz Fabiano para o Recife. Será que viaja? Não sei. Hoje não treinou com el equipo titular. E creio que é justo. Eu falei com ele ontem. E se Luiz, o coração de Luiz, o compromisso de Luiz não está aqui agora, não é justo de minha parte incluí-lo no time. O centroavante de 34 anos recebeu do Cruz Azul uma proposta irrecusável para ele, que quer jogar no México. O São Paulo não pretende liberá-lo de graça. Luiz tem contrato até o fim do ano. Outro que foi sondado, Paulo Henrique. Segundo a diretoria tricolor, o presidente do Orlando City dos Estados Unidos manifestou interesse pelo camisa 10, mas Ganso, por enquanto, fica no Morumbi. Perto de um acerto com o futebol da Bulgária está o reserva Jonathan Cafu.
E no meio dessa confusão toda, o Osório que se vire. Aprendi que en el fútbol brasileiro no hay certeza. En cualquier momento perdemos otro jugador y trato de tener plan B si uno de los jogadores, de os jogadores que você mencionou, não fica aqui. Atletas já deixaram o clube desde a chegada do treinador. A ameaça de novas saídas preocupa Juan Carlos, que espera por 2 reforços, coitado. Um zagueiro canhoto e um atacante destro. Esperarei hasta segunda e nos daremos conta se temos novos jogadores ou não. E nesse vai e vem, mais vai do que vem, o colombiano sabe que a corda pode estourar nele. Eu acho que sim, mas é a realidade e este é futebol brasileiro, futebol suramericano. Aqui eu, como todos os técnicos, estamos a 3 ou 4 derrotas de uma crise. Então não há planificação a largo prazo. Eu estou rindo, na verdade eu não devo rir porque eu tenho o maior respeito com o senhor Juan Carlos Osório, a quem eu reputo ser um baita técnico, um conhecedor de futebol, que tem uma filosofia definida, moderna e bem interessante e que busca o jogo ofensivo. Ponto. Obviamente também não tenho a menor intimidade com ele. A leitura que eu faço é a partir das declarações de quando ele chegou e agora durante a permanência. E há nas entrelinhas do discurso do Osório uma certa decepção com o futebol brasileiro. Quando ele chegou aqui no São Paulo, eu me lembro muito bem que ele claramente, o olho brilhava. Ele ia fazer um trabalho num dos grandes clubes do futebol mundial, ia fazer o nome dele no Brasil. De repente ele se depara com o clube em crise financeira, com salário atrasado, com um jogador saindo, com um questionamento se fica ou se não fica, se tem garantia, se não tem garantia. E aí, quer dizer, ele foi muito claro, aqui no futebol brasileiro, né, não dá para contar com plantel, não tem planejamento. E aí você tem que fazer mágica. Você tem um campeonato, você chega imaginando que vai ser campeão. Para ser campeão é simples, existe uma base boa, e se você chega e percebe que tem algumas deficiências, você pede mais alguns jogadores e vem o reforço. Em vez de receber o reforço desejado para aprimorar o trabalho, ele ainda perde peças importantes. Então, sinceramente, eu acho que ele deve estar muito, muito arrependido de ter vindo ao Brasil. Sem dúvida alguma, porque ele lá na Colômbia, inclusive, lá em Bogotá, em Medellín, ele é um deus. O pessoal adora. A despedida dele tinha 50 mil pessoas e tal nas ruas. E aqui ele é tratado como Zé Ninguém pelo São Paulo, que armou uma cilada pro rapaz. Claro. Prometeu e está só criando problema em lugar de dar solução. Né? E agora, a saída do Luiz Fabiano eu acho que seria providencial se, apesar de todos os problemas, se o Dona Osório resolvesse manter o meio de campo leve que teve com o Wesley, que dá muito mais dinamismo no meio de campo, o Pato lá mais na frente, aberto, isso aí, e o Michel Bastos lá na frente, não na lateral esquerda, tem esse menino Matheus, não sei o que é muito bom jogador que está aparecendo aí. Então, fazer um time que é um time leve, que permita com que o Pato, o Ganso, que é tão contestado, entre no jogo, como aconteceu no jogo anterior ao último, né? O penúltimo jogo do São Paulo, em que ele fez uma belíssima partida. Então, e manter esse time, viu, Osório? Mantém esse time e que a crise você vai enfrentar. A questão do Luiz Fabiano só, eu acho que é a chance, sabe, é um casamento que já se desgastou. Mas o São Paulo não quer liberar ele de graça, quer que o Cruz Azul pague 3 milhões de dólares e o Cruz Azul diz que não vai pagar 3 milhões de dólares pelo Luiz Fabiano. Ele espera mais 2 meses, 3 meses e sai de graça, do mesmo jeito.
Tem que ter bom senso. Tem que esperar, né? É claro. Esperar um pouquinho. Bom, o Corinthians... só para dizer que o Osório foi eleito, rapidinho, um dos 50 melhores técnicos do mundo pela revista 442 ontem. Saiu ontem, ele está na posição de número 49. Não tem nenhum brasileiro nessa lista dos 50 melhores técnicos do mundo e o Osório está lá. O Corinthians tem um jogo importantíssimo amanhã, 9 da noite, contra o líder Atlético Mineiro na Arena em Itaquera. Nós vamos direto agora para o CT Joaquim Grava conversar com ele, o repórter Osmar Garrafa. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Michele. Falamos ao vivo aqui do CT Dr. Joaquim Grava. Já tivemos o início da concentração dos jogadores do Corinthians, porque amanhã, na Arena em Itaquera, às 9 da noite, nós teremos uma partida entre o líder Atlético Mineiro contra o Corinthians, que é o terceiro colocado. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para esta partida. Vale lembrar que o Atlético Mineiro tem 29 pontos, é o líder do campeonato, e o Corinthians é o terceiro com 26. Está atrás do Fluminense, que tem 27. O Corinthians, se vencer o Atlético Mineiro, o Corinthians chega ao mesmo número de pontos, 29, empata no número de vitórias, mas provavelmente, né, é muito óbvio que vai perder no critério de desempate e saldo de gols, porque o saldo do Atlético hoje são 9 gols a mais do que o Corinthians. Mas para o técnico Tite, obviamente, é muito importante uma vitória amanhã para definitivamente a equipe encostar no ponto máximo da tabela. O Tite tem problemas para a partida de amanhã, ele não poderá contar com o Cássio, que está contundido, serão pelo menos 3 semanas no departamento médico, problema muscular na coxa esquerda, e também não terá o Jadson, jogador que recebeu o terceiro cartão amarelo. Hoje, depois do treinamento que aconteceu aqui no CT Dr. Joaquim Grava, o técnico Tite concedeu entrevista coletiva e falou a respeito da ausência de Cássio e também Jadson e das novidades já confirmadas, o Walter no gol e o Rildo no ataque corintiano. O Cássio é um jogador que tem uma liderança, já a equipe, que já está há bastante tempo, né, e que tem toda uma história dentro do clube, uma identificação. Do Jadson, muda um pouco a cara da equipe. Ela passa a ser uma equipe menos construtora e um pouco mais de velocidade. Por que isso? Porque a função que o Jadson faz, até para vocês entenderem, ou para o torcedor entender, é muito difícil de ser executada. Os ingredientes do jogo são vários, como destacou Ortega, melhor ataque contra melhor defesa, o líder do campeonato contra o terceiro, que pode já encostar na pontuação do líder, jogar na arena com mais de 30 mil torcedores, casa cheia, dá com esse quadro, esses ingredientes para favoritismo de um lado ou de outro, ou nem o fato do Corinthians jogar em casa torna o Corinthians favorito? Não, pelo nível esses números acabam representando, se a gente começar a pensar situações importantes, o Corinthians venceu 7, o Atlético 8. O Atlético venceu 5 jogos fora de casa. E desses jogos, um fator importante, ele sempre saiu na frente. Tem uma série de elementos que eles vão jogar em casa perto do torcedor, mas ao mesmo tempo alguns jogadores estão entrando, no caso do Walter, dele ter o apoio. No caso do Rildo também, ter esse apoio. Né? O Malcolm, que está se afirmando também, daqui a pouco vai errar 1, 2 lances, mas tem esse apoio. Né? É verdade, isso não tira a responsabilidade. O Atlético está um pouquinho à frente na construção da equipe do que a gente. Tá? E a gente vai ter que compensar de alguma forma. Tá certo. Aí, portanto, Michele, o técnico Tite, falando então das ausências do próprio Cássio, do próprio Jadson e também aí das entradas desses dois jogadores. Agora, o que chama a atenção e a expectativa total é até pelo entrosamento do Rildo. O Rildo chegou recentemente ao Corinthians, mas chama a atenção da confiança do técnico Tite. Ele disse que primeiro o desempenho, a concentração do Rildo nesses treinamentos e até nas oportunidades que ele acabou entrando nos 2 últimos jogos, deram a ele, Tite, a confiança para escalá-lo como titular. E outro detalhe muito importante, né, é que o Rildo já conhece o Wendel dos tempos de Ponte Preta. E o Tite fala se isso de alguma forma, esse entrosamento que os dois trazem da Macaca Campineira, pode ser importante na partida de amanhã contra o Atlético Mineiro. Ajuda. Não é decisivo, mas ajuda, porque eles conhecem a característica. Aquilo que eu falo de jogar sem pensar, sabe, tu vem jogar de memória, tu sabe a característica de um e de outro, sim. O Malco também gosta do lado direito, ele jogou bastante com o Fagner o ano passado, às vezes eu utilizo ele do lado esquerdo, e aí vem, ajuda. Peraí.
Tá certo, é isso aí, ajuda, o Tite sabe que perdeu muito, né, com a ausência do Jadson, procurou mexer o menos possível na equipe, ou seja, ele disse que mudou algumas peças, mas não mudou a engrenagem no modo geral, mudou o mínimo possível para enfrentar o líder do campeonato. Repito, mais de 30 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada, a arena deve estar completamente lotada amanhã às 9 da noite. Outro assunto que foi abordado com o técnico Tite aqui em entrevista coletiva, quanto a reforços, já que na próxima terça-feira encerra o prazo de inscrição de novos jogadores para o Campeonato Brasileiro. O Tite foi taxativo, pediu à diretoria, sabe que é difícil a contratação de um atacante, de um pivô para compor o elenco, nem para ser titular, mas para compor o elenco e brigar por posição com o Wagner Love. Outro assunto comentado foi o episódio que envolveu o jogador Malcom, que foi noticiado no dia de ontem, né? Uma quadrilha foi presa aqui em São Paulo, que produzia aí cartas de habilitação falsificadas, né? Fora dos padrões, e o Malcom poderia também ter adquirido a sua habilitação através dessa quadrilha. Mas o advogado do jogador se manifestou no dia de hoje, comprovou, inclusive, com o documento de que o Malcom demorou 2 meses de o início da sua pedida de habilitação até a confecção e o resultado final da sua habilitação. Segundo o advogado, o jogador está tranquilo quanto a esse tema. O técnico Tite disse também que conversou com o Malcom sobre isso, porque abalou emocionalmente o jogador, mas o atleta está tranquilo, o assunto, o episódio parece que foi superado. Finalizando, Michele, Corinthians já concentrado, Walter no gol, Fagner, Felipe, Gil e Wendel, mais Bruno Henrique, Elias e Renato Augusto, no ataque, Rildo, Wagner Love e Malcom. Este é o Corinthians para amanhã, repito, Arena Itaquera, 9 da noite, casa cheia, que vale praticamente liderança do Campeonato Brasileiro. Michele. Show de bola, Osmar Garrafa. Eu levei 6 meses para tirar a minha carteira. Fiquei fazendo aula na autoescola. 2 meses é bem rápido, hein, Malcom? Mas os companheiros de elenco dele estão falando que ele vai dirigir carrinho de golfe, né? Porque habilitação que é bom nada. O Detran falou que a carteira dele era falsificada. Malcom, faz a autoescola, meu amigo. É a melhor coisa que você faz. Fala, Celso. Bom, Se você não fez, faça, né? Sobre o Corinthians, a gente vai falar do Atlético daqui a pouquinho, mas a diferença é de 3 pontos. Para o Corinthians assumir a liderança, porque o saldo de gols, o Atlético tem 16 gols de saldo e o Corinthians tem 7. Tem 9 pontos de diferença. 9. Então o Corinthians teria que golear por 5-0, né, fazer 5 gols de diferença para ultrapassar o Atlético no saldo de gols. Convenhamos, é muito difícil, pode até acontecer, mas é difícil. Mas também nessa fase do campeonato, só o fato de igualar em número de pontos já é uma façanha e tanto. Sem esquecer que o Fluminense está no meio dos dois, né? Tem 1 ponto a mais que o Corinthians, 2 a menos que o Atlético e joga com o Vasco no final de semana. Então, de repente, mesmo o Corinthians vencendo, ainda vai ficar em 3º lugar, porque o Fluminense assumiria a liderança em caso de vitória sobre o Vasco. E o Fluminense, nesse clássico carioca, ele é muito favorito, muito, né? Porque a diferença é brutal entre um time e outro, como time de futebol, não clube, os dois são enormes. Mas o Corinthians é o seguinte, entre o Corinthians e o Atlético, a gente pode falar do Atlético já? Né? A gente vai falar do Atlético agora. Vamos esperar um pouquinho? Então vamos esperar. Vamos falar agora, Alberto Leão, só para dizer que eu não fiquei 6 meses fazendo prova, eu passei na primeira prova, tá? 6 meses só de aula, eu só fazia aula aos sábados. Fez o quê? 1 hora de aula. O duro pra mim era baliza, viu, Pascal? Chega. Hora de falar do líder Atlético Mineiro, Alberto Helena Júnior, que vai ter o retorno do atacante Luan na equipe titular para encarar o Timão. Atlético Mineiro, líder do Campeonato Brasileiro, vem a São Paulo enfrentar o Corinthians neste sábado na Arena Itaquera, com uma alteração na equipe titular. Maxwell, que negocia transferência para o futebol árabe, dá lugar a Luan, recuperado de lesão. Mas a maior preocupação do elenco atleticano é mesmo com o adversário. Vai ser um jogo difícil, claro. Confronto direto na casa do Corinthians, né? Então a dificuldade do jogo é máxima, né? Então a gente espera encontrar isso, muita dificuldade. Como o Corinthians também vai encontrar muita dificuldade jogando contra a gente. Isso vai ser um jogo muito igual, assim. Acho que as equipes se nivelam muito. Então não existe um prognóstico, assim. Eles realmente têm jogam até muito parecido com a gente, o time do Corinthians. Então vai ser um jogo de oportunidades e de aproveitamento, né?
eu espero qualquer coisa, assim, num jogo tão equilibrado. Os jogadores do Galo fizeram a lição de casa direitinho e estudaram muito bem o rival. Sabemos que o Corinthians é um time forte, competitivo e que tem como ponto assim, de equilíbrio a compactação. É um time que defende muito bem, né? Tem a melhor defesa, né, do campeonato. Com o bom momento das duas equipes no Campeonato Brasileiro, esse confronto é aguardado com certa expectativa, não só pelos torcedores, mas também pelos fãs de futebol em geral. Criou-se uma expectativa em torno disso e os dois times estão caminhando para isso, né, para fazer o jogo de maior expectativa da rodada. Acho que sim, dá para a gente combinar nisso, mas é muito esperado, né? Nos últimos jogos, Corinthians e Atlético sempre fazem grandes jogos. E esse não vai ser diferente. Pode parecer que é apenas uma posição diplomática, mas não é. É a realidade. Embora o Atlético Mineiro esteja apresentando um futebol, digamos, mais vistoso que o Corinthians, vai jogar na casa do adversário, onde o Corinthians tem um aproveitamento muito bom, Alberto. O Corinthians é exemplo do Flamengo, por exemplo. Ele, a presença da torcida maciça, como vai acontecer, e delirante, representa muito para o time. Assim como para o Atlético, quando joga lá em Independência, claro. Ou até mesmo agora no Mineirão que ele tem jogado. O fato é o seguinte, o futebol do Atlético me agrada muito mais do que o do Corinthians. Né? O Corinthians é mais vistoso, né? Mais vistoso, mais ofensivo, leve, solto, criativo, do que o Corinthians, que é programadinho e tal, sistemático, faz aquilo direitinho, faz muito bem, com muita eficiência, mas é sempre a mesma coisa. Um time mais fechado e que procura a velocidade pelos lados do campo e tal, que é o que ele vai tentar com o Rildo por um lado e o Malcom por outro. E o Atlético tem alguns desfalques, o Maxwell, que vinha jogando muito bem, depois do período sem nenhuma, inepto, né, naquele início dele do Atlético, agora ele estava pegando no Abreu. Mas vai ter o Luan de volta, melhorzinho, vai ter o Marcos Rocha de volta. Enfim, vai ser um jogaço. Vai ser um jogaço, também acho. Agora, acho que o Corinthians é favorito nessa altura. A questão, de novo, né, perde um jogador aqui, perde acolá, fica muito complicado, né, Alberto Lina Júnior? Já passou da hora de mudar esse calendário. Aí você ouve... tem que mudar a cabeça dos líderes, claro. Tem que mudar os aí vem com aquela conversa, mas aí vai ter férias no mês de julho, como se fizesse também muita diferença. Claro, né? Vão jogar em janeiro, em dezembro, não joga em fevereiro? Que diferença faz? Conversa para boi dormir, vai. Quero mandar um beijo para Guarabira, Paraíba, que está nos assistindo e manda recadinho pelo Twitter. Beijão. Eu vou aproveitar então mandar um abraço também, se me permite, para o senhor Felício Novelli, que é, apesar do sobrenome, não se iluda, é corintiano e sempre acompanha o Gazeta Esportivo. E também para o Ismael e para Yasmin, pai e filha, que também sempre ligados aqui no Gazeta Esportivo. Espera, Felício, Yasmin e Ismael? Ismael. É família? É, família, pai família e filha. Feliz, isso aí, um beijão pra vocês. Voltamos a falar do clássico entre Palmeiras e Santos. De novo, vamos falar do clássico? Bom, o jogo de domingo às 4 da tarde no Allianz Parque vai ser marcado por reencontros, Pascoal. Veja na reportagem do Fernando Gavino. 7 de dezembro de 2014. O empate por 1-1 contra o Atlético Paranaense salvou o Palmeiras do rebaixamento. O então técnico Dorival Júnior cumpriu a missão para a qual foi contratado, mas não teve o reconhecimento que gostaria e o contrato não foi renovado. 7 meses depois, o treinador volta a se encontrar com o Verdão, desta vez como adversário no comando do Santos. Não tem pelo menos no meu vocabulário, essa condição de revanchismo, de mágoa, não, nada disso, muito pelo contrário, tenho um respeito muito grande pelos profissionais que lá estão e hoje eu estou do lado do Santos e vou fazer o meu melhor pelo Santos, como faria pelo Palmeiras se lá estivesse. Ter dirigido há pouco tempo um time que terá como adversário normalmente é uma vantagem para o treinador por conhecer muito bem o grupo de jogadores. Mas com o Palmeiras, essa regra não se aplica.
Da época de Dorival Júnior, só sobrou o goleiro Fernando Praz como titular. É natural que só tenha ficado Praz por aquilo que aconteceu ao longo de todo o ano. Os garotos, né, que foram lançados, alguns deles ainda lá estão, permanecem, mas é uma equipe completamente diferente que, como eu disse, ela está começando a criar uma identidade, joga com velocidade, rapidez, jogadores solidários em campo. Eu acho que é isso que faz o futebol e espero que essa eficiência também o Santos tenha, para que tenhamos aí um grande jogo. O duelo será a reedição da final do Campeonato Paulista. Naquela oportunidade, o Santos foi campeão. Mas hoje o momento do Palmeiras é muito melhor. A curiosidade é que os dois clubes trocaram de treinador no Brasileirão. O Marcelo já tem um pouco mais de casa, né, de tempo com o elenco do Palmeiras. Eu estou praticamente começando a conhecer a fundo o elenco do Santos, né? Foi a primeira semana de trabalho. A semana livre para trabalhar foi fundamental para deixar o time pronto para enfrentar o Palmeiras. Trabalhamos muito taticamente, eu acho que era uma necessidade em razão dessa instabilidade, né, que gerou nos últimos resultados. O tempo de trabalho ainda é curto, mas aos poucos Dorival vai conhecendo melhor o elenco que tem nas mãos. E a primeira impressão é a melhor possível, o que faz ele acreditar ainda mais que pode em breve tirar o Santos da zona de rebaixamento. Uma garotada que está interessada, que estão buscando, que querem ter uma recuperação e nós estamos trabalhando muito duro para que isso tudo venha acontecer. Do CT Rei Pelé para a Academia de Futebol, o repórter Felipe Sboril foi conferir como o Verdão está se preparando para o duelo com o Peixe. Em time que está ganhando, não se mexe. Nem se tiver o reforço mais badalado da temporada. No clássico contra o Santos neste domingo no Allianz Parque, Lucas Barrios já está com a documentação liberada, mas ainda terá que esperar a vez para ser titular. Você tem que ter coerência em relação à utilização ou não dos atletas, né? O Leandro, por exemplo, nesse momento vem jogando muito bem. Então, se ele for para o jogo, ele possivelmente vai como opção iniciar no banco e o aproveitaria durante o jogo. E numa sequência a gente vai avaliar de forma melhor. Um elenco recheado de jogadores. Só para o ataque são 8 opções. Segundo o técnico Marcelo Oliveira, com 24 reforços, esse time não precisa de mais ninguém. Estamos muito bem servidos em todas as posições e estou de acordo com isso. Vamos trabalhar bem esses jogadores que estão aqui, valorizá-los bem, para que a gente possa chegar no final do ano e tentar comemorar um grande título. O bom momento do Palmeiras é visto dentro de campo. São 6 jogos sem perder. O time aos poucos vai pegando o jeito de jogar do professor Marcelo Oliveira. Mas o time não pode pensar em vacilar num clássico como o do final de semana. O clássico é sempre muito importante, né? Tem um poder emocional pela rivalidade, pela emoção dos torcedores. Muito mais em relação a esse, pela posição do Palmeiras, que está jogando em casa, tentando chegar lá próximo dos 4 primeiros, né? E tem essa oportunidade agora. Vão haver outros confrontos diretos ali dos times da frente. E acho que apenas isso, e vamos entrar forte por um jogo importante, por um clássico e pela nossa ascensão na tabela. Não bobear em campo, com o apoio do torcedor, se torna uma tarefa fundamental. Pode ser que no compromisso diante do Santos, o recorde de público do Allianz Parque seja quebrado, com quase 40 mil torcedores. O mais bacana de tudo é que não só aqui em São Paulo, né, a gente tem levado um grande público, mas foi assim em Cuiabá também. E, surpreendentemente, quase 20 mil pessoas em Londrina, né? Então, o Palmeiras, nesse quesito aí, está muito bem servido. Cabe a nós, profissionais e jogadores, tentar dar o máximo e retribuir isso aí com grandes vitórias. O momento do Palmeiras, indiscutivelmente, é melhor. Claro. Né? Eu acho até que tem um melhor elenco.
comparando elenco por elenco, acho que o do Palmeiras melhor, o momento é melhor, o Santos tem toda a pressão nas costas de fugir da zona do rebaixamento, tem todos os problemas internos envolvendo atraso de salário, a situação, um técnico que acabou de chegar, queira ou não, por mais que tenha respaldo de quem está trabalhando, existe uma dificuldade para você implementar uma nova filosofia. E o Palmeiras sabe, está em ascensão, eu acho que é o jogo do embalo para o Palmeiras. Claro que 90 minutos, né? Todo esse discurso pode cair por terra, mas em condições normais, a lógica aponta Palmeiras como vencedor. Sobretudo porque o Santos tem aqueles 3 atacantes, né? O Giovani, o Ricardo Oliveira, que é o artilheiro do campeonato, não vamos esquecer desse detalhe. Sim. E o Gabigol, que não tem esse apelido por acaso. Né? Claro. Portanto, é um ataque capaz de realizar, capaz de fazer gol. E o Palmeiras tem problema na defesa, na zaga. Né? E isso pode fazer com que o pêndulo, né, caia mais para o lado do Santos. Mas o Palmeiras é muito mais organizado. Esse tal de Marcelo Oliveira é bom demais. É bom, demais, é bom de serviço mineirinho, viu? É impressionante. E ele, aliás, o que está esperando esse pessoal aí? Está esperando o FBI chegar aí e dizer assim, tira o Dunga e põe o Marcelo Oliveira? Marcelo Oliveira, porque, meu Deus, você tem um treinador desse nível, você fica com essas coisas, mas enfim, eu acho que dá Palmeiras. E os nossos telespectadores também acham que vai dar Palmeiras na enquete do site gazetesportiva.net. O resultado vai ser Palmeiras, 41% dos votos, hein? Vamos ver. Bom, o programa de hoje termina aqui. Chegou o final de semana. Celso Cardoso! Trabalho no domingo. Para mim não faz muita diferença, não. Aliás, trabalho no domingo e também daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta. Até já. Tô de folga. Beijo, Alberto Helena Júnior. O quê? Bom final de semana, gente. Fique com Deus. Tchau.